Você realmente quer aquilo que você deseja? E o que você deseja? Wunsch é uma palavra alemã usada para designar desejo. De certa maneira, é possível definir o desejo como uma espécie de agressão que nós, a espécie humana, aprendemos a praticar contra nossos instintos mais primitivos. Em um determinado momento da nossa história, nós transformamos os nossos instintos em linguagens e passamos a sofisticá-los sobre a ânsia de torná-los reais. A violência, neste caso, quer dizer uma ação impositiva, e linguagem, um desenvolvimento do psiquismo a partir da nossa cultura. Logo, o que era antes um instinto e uma necessidade exclusivamente biológica tornou-se uma forma de satisfação elegível. Em princípio, tínhamos fome e comíamos aquilo que estivesse ao nosso alcance para satisfazê-la. Hoje, aquilo a que se chama fome tornou-se vontade de comer. Em outras palavras, a fome de cada um, considerando, é claro, as condições socioeconômicas, será saciada de uma maneira diferente. Elegemos a tal ponto que somos capazes de continuar comendo mesmo já não havendo mais fome. Assim, na pré-história, o instinto da fome nos levava à busca por comida. Hoje, na cultura, o instinto da fome nos leva à escolha do que queremos comer e mesmo que haja saciedade, se continua comendo. O desejo não se mostra claramente e, como sabemos, tudo que é cifrado, ambíguo ou obscuro exige interpretação, e é essa a condição de sua manifestação no sonho. O sonho pode ser o espaço de realização de desejos. O desejo não está necessariamente ligado ao prazer, ou seja, não é o prazer que se busca, mas sim uma satisfação desconhecida projetada sobre um objeto. Também é importante ressaltar que, no limite, o desejo é insaciável. Ele persegue o objeto, mas quando o objeto é atingido, o desejo perde a sua significação. Há algo complexo e misterioso na relação do sujeito com o desejo. Ao que parece, o eu está sempre contra si mesmo. Há uma dialética, um quero, mas não quero. Ou então é tudo o que quero, mas não devo querer. E essa dança se dá em um palco nada fácil de ser explicado. A estrutura subjetiva, dividida em dois grandes sistemas, o consciente e o inconsciente. Façamos assim. Tomemos a arte como tentativa de ilustrar a nossa reflexão. Imagine um ser humano convencional, como todos somos, que luta para viver, que tem mãe, filha, que precisa de um trabalho, que tem amigos, vícios e virtudes, cujos relacionamentos afetivos transitam entre o necessário e o prazeroso, que é passado para trás, mas que também engana os outros. Considere nessa sua imaginação que este ser humano tem pouco a oferecer para a sociedade na qual ele vive. Isto é, ele não é muito desejado por ela, apesar de se submeter aos ditames e às regras impostas, sem nenhuma ou pouca reflexão. Ele não corresponde ao padrão de beleza ou de inteligência, não tem dinheiro ou qualquer representação social relevante, mas como todos nós, este ser humano deseja ser desejado. No entanto, ele não tem a menor consciência disso, muito menos sabe decifrar o seu desejo. Na tensão que existe entre seu corpo excitado por um desejo desconhecido e as condições impostas pela cultura socializadora que ele deseja pertencer, imagine agora que este ser humano adormece. E ao adormecer, ele sonha. No sonho, ele vai para uma ilha com mais outras 455 pessoas. Ele sabe disso porque consegue descobrir que é o último da lista. Há um fator comum a todos os participantes presentes. Eles também são pessoas comuns, como ele, também pouco desejadas pela sociedade, que, correspondendo a um conjunto de fatores culturais, torna-os marginalizados. Nesta ilha e com as outras pessoas, ele é convidado a jogar uma série de jogos. Os jogos são todos conhecidos dele, pois são os jogos e brincadeiras de sua infância. Aliás, curiosamente, todos os signos presentes na ilha levam-no à infância. São cores, sons e composições cênicas infantilizadas. Outra reminiscência da sua infância também é a presença de um amigo seu daquela época. Esse amigo é alguém muito importante do seu passado, mas com quem o vínculo foi rompido, porque de certa forma ele conseguiu, por algum tempo, ser desejado pela sociedade. Contudo,
Na sua ânsia desejante, o amigo acabou rompendo com algumas convenções sociais, tornando-se mais uma vez marginalizado. No sonho da ilha, então, eles têm a chance de resolver todos os seus problemas e de tornar-se um desejado. Os enigmáticos organizadores da ilha propõem que aqueles que ganharem a competição poderão arrematar uma grande quantidade de dinheiro, simbolizada em um enorme cofre de porco suspenso no teto. Parece genial jogar um conjunto de jogos de sua infância com um amigo também de sua infância e, se vitorioso, é possível resolver todos os problemas de um marginalizado de uma sociedade cujos valores são reduzidos a cifras financeiras. Mas, como geralmente acontece nos sonhos, sobretudo naqueles que aparecem como realização de desejos, não há lógica, e tudo parece ser meio, assim, surreal. Antes de começar o primeiro jogo, as pessoas número caminham por uma escada infinita, toda cheia de cores infantis. Elas chegam a um lugar lindo. Preparem-se para o primeiro jogo, que é curiosamente conduzido por uma boneca. Ela vai contar até 3 e os participantes precisam parar, como estátuas, quando ela se virar. Aqueles que chegarem ao final do campo, antes dos 5 minutos, vencem o jogo. Mas, como todo sonho, o absurdo sempre fala mais alto. No primeiro lapso de um dos participantes, nosso humano comum e seus colegas humanos comuns descobrem que aqueles os quais falharem pagarão com a própria vida. Serão fuzilados porque não cumpriram a regra. Quase a metade é dizimada logo no primeiro jogo, e os demais, assustados com o que acabaram de ver, fazem uso de sua voz coletiva e propõem a saída de todos à salva para fora da ilha. Nosso humano comum acorda do seu sonho e procura por pessoas ordeiras, as quais, na sua ideia de ordem, são capazes de ajudá-lo a compreender a angústia pela qual está passando e talvez intervir nela. Mas, como todo sonho é a realização de um desejo, decodificá-lo não é uma tarefa fácil. Enquanto para o sonhador tudo se realizou de um modo lógico e coerente, para os que ouvem, nada daquilo faz sentido. Logo, colocá-lo no campo da alucinação soa mais reconfortante e ajuda a manter a ordem social. Acontece que nosso humano comum ainda não consegue fazer-se desejado na sociedade em que ele habita. Ao contrário, parece que ele está ainda mais marginalizado e sofrendo as agrúrias das profundas dores concretas. O medo da perda, a ausência de quem se ama, as dívidas, a lei, a ordem, tudo é muito oneroso para ele. Nessa altura, então, ele decide dormir de novo e volta a sonhar seu sonho. Agora, com menos participantes, ele revê os outros já seus conhecidos, inclusive seu amigo de infância. Colmeias de açúcar, cabo de guerra, bolinhas de gude, ponte de cristal e jogo da lula. Nosso humano comum vai vencendo cada uma das etapas da ilha. No entanto, agora seu amigo de infância não é mais seu único vínculo dentro desse lugar. As pessoas números agora também têm nomes e suas histórias, e vai ficando cada vez mais difícil enfrentá-las, ou melhor, derrotá-las. Assistir à morte de cada uma dessas pessoas enquanto ele avança mais uma etapa para próximo do seu objeto de desejo, o porquinho suspenso no teto, que vai ficando cada vez mais cheio à medida que os outros vão morrendo, vai se tornando um fardo muito difícil de suportar. Até que, por fim, já esgotado de tantas perdas, ele desiste. No último segundo do jogo, na ânsia de não perder o seu amigo de infância, ele abre mão de ganhar. Contudo, sob a vontade do amigo, ele se torna o vencedor. Encare como se tivesse sido um sonho. E não foi um sonho tão ruim assim para você. Jin Hun San de Zanung, agora despertado do seu sonho, tornou-se um homem rico. Ele não precisa mais do vício dos jogos, não é mais um perseguido por agiotas. Não tem sua mãe e pode ser um VIP no banco no qual tem o seu prêmio depositado. Acontece que tudo aquilo que se passou na sua ilha-sonho ainda não faz sentido. Há ainda muitas perguntas e sua angústia de carregar todo aquele porco cheio de dinheiro nas costas o tornou uma pessoa sem perspectiva, arrastada, sem vida e depressiva. Jin Hun San também terá a chance de encarar toda a narrativa da realização do seu desejo nesse espaço. Para sua surpresa, ele descobre a verdade de que o desejo nunca cessa, apenas muda de objeto. Sabe, o que uma pessoa que não tem dinheiro nenhum e uma pessoa que tem muito dinheiro
tem como uma com a outra, Ji-hoon. Para as duas, viver não tem nenhuma graça. Quando a gente tem dinheiro demais, não importa o que a gente compre, coma, beba, tudo perde a graça no final. Chegou uma hora em que meus clientes começaram a falar para mim que concordavam comigo. Eles diziam que não sentiam mais nenhuma alegria na vida. Então, eu me reuni com eles e nós começamos a pensar. Nós pensamos no que nós podíamos fazer para nos divertir. Divertir? E quanto mais sofisticado ele se torna, menos há possibilidade de interdição. Lacan, em sua teoria do desejo, nos leva a pensar na maneira como nós nos relacionamos com esse conceito. Em uma premissa fundamental, a afirmativa de que o que nós desejamos, no limite, é o desejo do outro. Nós desejamos ser desejados pelo outro, que o outro nos deseja. E essa é uma percepção que a gente tem desde a formação do nosso inconsciente. Quando lá ainda pequenininhos, quando bebês, quando criança, nós então desejamos que alguém, um cuidador nosso, então olhe para a gente e garanta para a gente a nossa satisfação. Parece que cria no nosso inconsciente algo que não é tão fácil ou tão simples de explicar, mas que ao longo da nossa vida a gente vai buscando na tentativa de saciar, de responder a esse desejo mais primitivo, mais iniciante. Parece ficar claro, então, que nós estamos sempre em busca de algo, que nós desejamos que não importa o que a gente faça, não importa qual seja a meta que a gente atinja, sempre há uma falta, algo a ser buscado, uma espécie de ideal que nessa nossa percepção inconsciente vai suprir essa ausência. E, portanto, vamos mudando de metas e objetos. Uma hora estamos profundamente preocupados com a prova do vestibular, outra hora com o nosso filho que vai nascer ou com o nosso filho que vai entrar na faculdade, ou então com a nossa pesquisa de mestrado ou de doutorado, talvez com a nossa promoção do trabalho, com a conta que precisamos pagar, com a quantidade de dinheiro que necessitamos e por aí vai. Tem sempre ao alcance de nossos olhos um ideal, algo que se a gente, na nossa percepção mais ingênua, alcançarmos, atingirmos, parece que vai trazer para a gente todo o conforto de que precisamos. Mas na verdade isso é uma ilusão. O que há de mais importante e saudável na experiência psíquica humana é a maneira como nós aprendemos a lidar com certas frustrações, como nós vamos descobrindo com o passar do tempo que nem tudo o que está disposto no nosso ideário, no nosso imaginário, ou então que está alimentado pela nossa cultura e a nossa sociedade, que estimula, empolga e excita a gente o tempo inteiro com novas metas a serem cumpridas, mas o que há de saudável na realidade é a gente entender que nem tudo pode ser alcançado, que nem tudo pode ser atingido. E esse exercício difícil, complexo, às vezes muito angustiante, precisa ser praticado. Nós precisamos falar dos nossos desejos mais silenciosos e tentar colocar em palavras quais são as faltas que nós buscamos. E em cima dessa falta que nós buscamos preencher, é possível, é necessário e é urgente que a gente crie uma reflexão. Uau, que brisa, hein, Phelps? Essa foi uma das frases que eu mais ouvi na minha experiência enquanto professor de linguagens. Estivesse eu trabalhando com os alunos um texto literário, um texto filosófico, talvez existencialista, e era o suficiente para que eles criassem a ideia: meu, esses artistas são todos muito loucos, olha as coisas que eles inventam, de onde saem essas experiências todas, de onde que vêm todas essas criações e de onde você tira essas ideias todas. Às vezes fica difícil a gente compreender que a arte, nas suas formas metafóricas, alegóricas, hiperbólicas, né, está propondo para a gente uma reflexão sobre quem nós somos, de fato. Está propondo para a gente uma reflexão de como é essa nossa subjetividade complexa. E é importante a gente aprender a decodificar, se reconhecer, entender
e, mais do que tudo, se implicar nas nossas decisões e na nossa própria história, na nossa própria narrativa. Tenha sempre um objeto artístico para se observar, para se olhar, para se encarar e ver como é que você funciona. E se ainda não fez sentido para você, eu vou ver se eu deixo mais claro. Imagine uma ilha na qual os habitantes, pessoas comuns, buscam ser desejados pelos outros que a cercam. Dentre os parâmetros indicados pela cultura dessa sociedade, nem mesmo aqueles aos quais melhores se encaixam estão isentos de perderem os seus lugares de desejados. Ao introjetarem os valores sociais, as pessoas comuns se submetem a circunstâncias, às vezes degradantes, às vezes maldosas, às vezes incompreensíveis, a fim de realizarem seus desejos desconhecidos, os quais vão se manifestando em diferentes formas de linguagem. Curiosamente, a busca incessante por satisfação cria camadas de desejos cada vez mais sofisticados à medida que essa sociedade avança, tanto na técnica quanto nas descobertas capazes de explicá-la ou então de questioná-la. Nesse avanço, tal sociedade ignora o fato de não importar a quantidade de novidades que vão sendo apresentadas, a falta será uma certeza, o desejo nunca será satisfeito. Assim, não parece lógico cumprir um script de felicidade, alimentado por todo um arsenal comunicativo e simbólico, reforçador de uma narrativa, na qual só os mais fortes sobrevivem. A nossa falência de reflexão crítica nos impede até mesmo de responder o que é felicidade que queremos, e como errantes frutos do acaso, transitamos entre bancar o desejo saindo de uma posição subjetiva de covardia e admitir a experiência de vida que a cultura moldou. Então, será que o Jin Hun San, que habita em cada um de nós, vai aceitar o convite a se implicar daquilo de que nos queixamos, das nossas faltas, do que desejamos? Será que ele vai ser capaz de reconstruir sua própria narrativa com o intuito de protagonizar, interferir, mudar, ressignificar, ou ele vai apenas pegar o próximo voo para satisfazer um desejo novo? A relação entre o nosso desejo mais visceral e o nosso juízo sobre o que a gente deseja é a única solução para admitirmos a condição de eternos desejantes. Se há um remédio contra essa multiplicidade de desejos desorientados, ela se chama consciência, um exercício crítico e constante, através do qual seja possível interditar ou transgredir com responsabilidade aquilo que se apresenta a cada um de nós como satisfação inominável. E se não formos capazes de tomá-las, seguiremos inventando novos porcos, novos tetos e faremos o que for preciso para ganhá-los, sem nos darmos conta de que é só nós mesmos que estamos destruindo. E então, você realmente quer aquilo que você deseja? E o que você deseja?